Olá! O que acontece quando a fé, algo que deveria ser sagrado, começa a parecer um negócio? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa crítica espiritual bem poderosa, baseada em uma série de textos proféticos sobre a nossa era. É um olhar direto e às vezes um pouco desconfortável sobre os rumos que a espiritualidade pode estar tomando. E tudo começa com essa frase, que é bem forte, né? Ela sugere uma crise que não se vê, uma dor que não vem do barulho dos instrumentos, mas do silêncio que fica quando o sagrado vira moeda de troca. É aquela sensação de que no lugar de uma conexão de verdade, o que está rolando é uma transação. Esse é o nosso ponto de partida. E aqui está o centro do conflito. Essa citação clássica coloca as cartas na mesa. São dois senhores, dois caminhos totalmente opostos. Mamon, que é o antigo símbolo da riqueza, do materialismo, é apresentado como o grande rival da fé autêntica. Essa escolha entre um e outro é o eixo de tudo o que a gente vai explorar. Agora, como isso aparece no nosso dia a dia? Ok, vamos entrar de cabeça na primeira parte dessa análise, que os textos chamam de o Evangelho de Mamon. A ideia aqui é bem direta, é a comercialização da fé. Sabe, quando o altar começa a parecer mais um caixa registradora e as bênçãos parecem ter um preço. Então, o que seria exatamente esse tal de Evangelho de Mamon? Segundo as fontes, é uma inversão completa dos valores espirituais. Em vez de ser um chamado para a transformação de dentro para fora, vira um sistema onde se investe em orações esperando um retorno financeiro. A fé vira um produto e a bênção uma mercadoria. E essa inversão aparece de formas bem chocantes. O púlpito, que deveria ser um lugar de ensino, vira um balcão de negócios. A esperança deixa de ser uma virtude para virar um tipo de contrato condicionado a uma transferência bancária. E talvez o mais impressionante, o sagrado é transformado numa marca para atrair clientes. É de se pensar, né? Mas, como esse mercado da fé funciona na prática? Isso leva a gente para a nossa próxima sessão, que explora o ambiente que alimenta essa fé comercial. Um lugar que os textos chamam de Catedral do Espetáculo. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo. O objetivo de um encontro religioso muitas vezes deixa de ser a busca por um sentido e passa a ser a busca por um estímulo, por uma experiência emocional de alta produção. O culto vira um show com luzes, som, tudo calculado. E a participação é medida pelo consumo, não pela convicção. E aqui a gente entende a mecânica por trás desse espetáculo. Até a música, que é um elemento tão central na adoração, pode ser usada de outra forma. Os textos argumentam que ela vira um tipo de algoritmo, projetado para gerar arrepios e lágrimas, uma resposta biológica. O nome de Deus se torna um gatilho para uma emoção coletiva. Mas a pergunta que fica é, isso leva a uma transformação real? Essa imagem é perfeita para mostrar como a idolatria antiga se modernizou. O bezerro de ouro, aquele símbolo da adoração ao dinheiro, ele não desapareceu, ele só evoluiu. Hoje, ele tem marca, tem logo e tem a facilidade de um QR Code que transforma a fé numa transação instantânea. É bem assustador se a gente parar para pensar. Certo, mas qual é a estrutura que sustenta tudo isso? O que alimenta esse sistema? Nossa análise agora vai olhar para o que as fontes chamam de marcas da trindade profana. É o sistema invisível por trás do palco. A ideia aqui é que existe uma espécie de trindade falsificada, sabe? Um reflexo invertido do divino. Ela funciona pela união de três forças muito poderosas: o controle do poder político, o engano da religião que virou mercado e a sedução do consumismo e do status. É só a gente observar como muitas vezes essas três coisas andam de mãos dadas. E essa tabela organiza o conceito de um jeito muito claro. Cada poder tem uma função e deixa uma marca espiritual. A política impõe o controle. A falsa religião desvia a confiança para as instituições humanas. E o mundo financeiro da cultura nos prende pelo apego às coisas. Juntos, eles formam um sistema que vai carimbando a consciência com seus próprios valores. Agora imagine só, e se todo esse sistema, todo esse espetáculo, de repente, parasse? Isso prepara o terreno para um clímax. Um momento de crise em que toda essa ilusão é exposta. Os textos chamam isso de a revelação do evento porta. A fonte, então, provoca com essa pergunta. Ela apresenta a ideia de um colapso repentino, um evento porta que força todo mundo a encarar a verdade. Quando o entretenimento e as distrações acabam, o que é que sobra? Esse colapso é descrito quase como uma sequência de cenas. Primeiro, o silêncio. A estrutura digital que sustenta o show falha. Sem a distração, a ilusão racha, e o vazio por trás de todo aquele brilho aparece. E é nesse momento de vulnerabilidade que surge uma escolha inevitável.
E essa citação do Apocalipse é usada para deixar um ponto bem claro. O choro dos mercadores não é pela fé que se perdeu, mas pelo mercado que se perdeu. E a mercadoria final, a mais valiosa de todas, sempre foram as almas humanas. Essa é a verdadeira moeda desse sistema. Depois de um diagnóstico tão pesado, qual é a alternativa? Para onde a gente olha? A análise, então, muda o foco para a solução, buscando em ensinamentos antigos um caminho espiritual de verdade. O contraste aqui não podia ser maior. De um lado, o evangelho de Mamon, um negócio que vende conforto e uma marca. Do outro, o verdadeiro evangelho que, segundo as fontes, é um chamado radical. Um chamado para morrer para o próprio ego, para renunciar ao que é supérfluo e encontrar uma realidade viva, não uma imagem bem embalada. As fontes buscam nas parábolas de Jesus a definição do verdadeiro objetivo da vida. A pérola de grande valor ensina sobre prioridades. As 10 virgens, sobre estar sempre preparado. O jovem rico é um alerta sobre o perigo do apego material. Cada uma dessas histórias é como um espelho, mostrando o que é realmente essencial. E assim, no fim das contas, tudo se resume a isso. A gente chega à conclusão, que é apresentada como a escolha definitiva que cada pessoa precisa fazer entre duas realidades completamente opostas. Este slide final resume tudo. O caminho de Mamon é largo, barulhento, baseado no espetáculo e sua moeda é dinheiro e influência. Em contraste, o caminho do Cordeiro é estreito, baseado na renúncia, no silêncio, na verdade, e sua moeda é o amor, a fé. O destino de um é ser marcado pelo sistema, o do outro é encontrar o trono da própria consciência. E essa escolha é ecoada num ensinamento antigo e muito poderoso. Esse versículo conhecido serve como um lembrete de que o caminho mais fácil, o mais popular, nem sempre é o caminho certo. A porta estreita, apesar de ser mais difícil, é a que leva à vida. E a gente termina com esta pergunta provocadora. Uma pergunta que não é para os textos, mas para cada um de nós. Ela não dá uma resposta fácil, mas convida a uma reflexão muito pessoal. Quando as luzes se apagarem e o barulho parar, qual é a verdadeira base da nossa espiritualidade? É uma questão que continua ecoando, mesmo depois que essa análise termina.